Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, e o nosso tema de hoje é uma palestra que eu assisti do doutor Bruce Lipton. Ele é neurocientista, físico quântico, uma pessoa que estuda muito nessa área da física quântica. E o que eu acho muito interessante é que ele é um cientista que ele sabe explicar, né, cientificamente, lógico, ele é um cientista, como que funciona essa questão da nossa mente criando a nossa realidade e tudo mais. E uma das maiores mensagens que ele tem para passar é justamente a relação entre a nossa mente, a forma como a gente percebe a realidade, as coisas à nossa volta e a nossa saúde física e mental também, tá? Então, essa palestra dele me abriu muito a mente, porque muitas pessoas me perguntam, Mai, como é que eu faço para usar a lei da atração, a física quântica em favor da minha saúde? Né? Então, muitas pessoas têm seus diagnósticos e se apegam e se prendem muito a ele, mas eu entendo que é bem complicado você pensar positivo quando você está travando uma verdadeira batalha em favor da sua saúde, né? Muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico, câncer e outras enfermidades que de fato afetam a nossa capacidade de olhar a vida por um lado mais positivo, tá? Então eu achei muito legal essa palestra dele, achei muito fácil de compreender, né? Eu vou deixar mais fácil ainda para vocês, da forma como veio a mim essa compreensão. E de fato, quando você compreende isso, você entende isso, você começa a entender que as suas células, elas são responsáveis pela sua saúde mental e física. E quem coordena e quem governa as suas células é a sua mente, né? E quem é que tem que dominar a sua mente? Outra pessoa fora de você? Não, você tem que dominar a sua mente. E é essa a proposta do autoconhecimento que eu sempre estou falando aqui. O domínio dos nossos próprios pensamentos, o domínio dos nossos padrões mentais, a reprogramação mental, o domínio da nossa mente, da nossa atividade mental para criar a nossa realidade, ok? Inclusive a nossa saúde. Então vamos lá. A palestra dele começa com um experimento que ele fez, tá? Ele pegou 2 pratinhos de cultivo de micro-organismos, né? Que é chamado placa de Petri, né? E ele botou células humanas nesses 2 pratinhos, né? Desses 2 quadradinhos. Células aqui. E no quadradinho A, ele colocou nutrientes do outro lado. E no quadradinho B, ele colocou toxinas, né? Coisas ruins que fazem mal às células. E ele deixou lá guardadinho, sem observar. Voltou, depois de algumas horas, e foi verificar qual foi o comportamento das células. Então, o que aconteceu? No A, aqui no grupo A, onde havia nutrientes, as células foram em direção ao nutriente, elas abraçaram o nutriente, né? E no grupo B, onde havia toxina, as células simplesmente tentaram fugir, escapar da toxina. Elas tentaram ir para longe o mais rápido possível. Então isso mostrou para o Dr. Bruce Lipton que existe um comportamento nas células quando elas percebem algo nocivo, algo tóxico, perigo. Então as nossas células são inteligentes e a própria física quântica, a ciência já comprovou que elas agem como pequenas pessoas, digamos assim, elas têm consciência, né? Isso daí a gente já aprendeu, até expliquei para vocês aqui no livro de Mirdá, que fala que o microdeus, a consciência do todo está em cada pequena partícula desse mundo e muito mais ainda em cada célula do nosso corpo tem consciência, a consciência do microdeus, a consciência divina está lá. Então as células se comportaram assim, diferente. Então ele entendeu que quando as células percebem algo que vai ser bom para elas, positivo, vai gerar crescimento para elas, elas vão em direção. Então, quando as células estão nesse modo de ir em direção a algo positivo para o corpo, né, para elas estão em modo de crescimento.
né? E o crescimento é muito importante, todos nós crescemos. O doutor explica que até uma pessoa de 100 anos continua crescendo e, por exemplo, não é só uma criancinha que continua em estado de crescimento, todos nós continuamos crescendo, porque o nosso cabelo cai, a gente precisa de cabelo novo, né? As unhas continuam crescendo, não é mesmo? As células do nosso corpo, elas mudam, você vai... tira as células mortas, né? Tem as cutículas, enfim, o corpo continua crescendo. E para que o corpo continue crescendo, é importante que tenha nutrientes. Por isso que a gente toma vitamina e tudo mais para fazer o cabelo crescer. E aí, o que é que aconteceu com o grupo 2 de células? Então, o doutor entendeu o seguinte, que quando existe perigo, as células elas entram não em modo de crescimento, mas em modo de proteção. Né? Então, quando a nossa mente percebe algo no nosso ambiente que causa estresse, que causa medo, que causa pânico, a nossa mente manda uma mensagem para todo o nosso sistema nervoso, para todo o nosso corpo, de que existe um perigo, que a pessoa precisa se proteger. E nesse momento é liberado no corpo o hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse, ele vai fazer com que o sangue se concentre aqui nas regiões periféricas, nos braços, né, e nas pernas. Porque o recado é proteção. Você está com medo, você tem que proteger. Então o ser humano fica em modo de fuga, por isso que vai para as pernas, ou lutar para se defender, para fugir, né, aqui. Representando nos braços. Então, ou ele foge ou ele luta. Quando você está com medo, você pensa em algo bem-estar, em algo assim, não, você pensa ou lutar ou fugir. Essas são as duas reações que o hormônio do estresse causa. Então, no nosso corpo físico, o sangue se concentra nas extremidades para te dar mais força, mais energia nos teus braços para você lutar, para se defender ou para você correr. Para você correr muito, né? Então, existe essa escala aqui do comportamento humano, né? Quando o estresse ele entra, né, na percepção do observador, é liberado o que é chamado de hormônio do estresse. E esse hormônio do estresse, ele causa essa reação aqui de fuga ou de luta. E o estresse, o hormônio do estresse, ele afeta o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é afetado por quê? Porque no momento, o sistema imunológico que nos protege das doenças, que faz o nosso crescimento acontecer, o crescimento das unhas, o crescimento do cabelo, a troca das células da pele, o sistema imunológico não é imprescindível naquele momento, porque a ordem do cérebro, a ordem da mente foi fuga, luta, proteção. Imagina uma cidade que é anunciado que vai ter uma grande guerra lá. Vai vir bombardeio, está vindo o exército inimigo. Você acha que como as pessoas vão se comportar? Exatamente como as células do seu corpo se comportam quando elas estão sob o domínio do hormônio do estresse. Essas pessoas vão fazer o quê? Fugir para onde elas conseguirem, ou elas vão se esconder para se proteger. Né? Eu me lembro bem que há pouco tempo atrás, acho que uns 2 anos, houve um alerta de furacão muito grande lá no sul da Flórida. Então, até passou no mundo inteiro, nos jornais, as pessoas, engarrafamentos enormes de pessoas fugindo para o norte da Flórida, porque no sul da Flórida ia ser bem grande o estrago. Então, as pessoas aquelas que foram mais corajosas para ficar ou não conseguiram fugir, elas se abrigaram, estocaram comida. Então, quando as pessoas estão sob esse estresse, você acha que a pessoa vai pensar, poxa, eu acho que eu vou marcar meu casamento para amanhã, o tornado tá chegando, vou casar, vou convidar todo mundo para ir. Ninguém faz isso, né? É ilógico. Então, no seu corpo é a mesma coisa, seu corpo não vai estar, bora lá colocar energia no sistema imunológico, porque vamos crescer. Não, a célula ela só tem 2 comportamentos, ou de crescimento ou de proteção. Né? E quando o hormônio do estresse está presente, elas não têm como jogar energia
para o sistema imunológico. Então é por isso que quando a pessoa está com estresse, cai o cabelo, a unha enfraquece, a pele fica ressecada, muita coisa acontece no nosso organismo, porque o teu sistema imunológico está lá embaixo, e é aí que as pessoas pegam doenças, né? São afetadas pela doença. Então a primeira coisa que o hormônio do estresse faz para as tuas células é acabar, né? Enfraquecer o teu sistema imunológico. A outra coisa que o estresse faz com as células do teu corpo afeta o seu crescimento. Justamente por quê? Porque afeta o teu sistema imunológico, né? Que é responsável ali por te proteger, por te manter saudável, por fazer teu cabelo crescer. Então a pessoa deixa de ter o apoio do sistema imunológico para o crescimento, né? Como eu já expliquei, a queda de cabelo e outras coisas. Outra coisa que afeta é a inteligência. Por quê? Porque se você está sob estresse, você está aqui em modo de proteção. E se você está em modo de proteção, o teu cérebro, ele não vai ficar, deixa eu pensar, o que eu faço? Não, ele vai mandar, né, uma mensagem de que você tem que ter uma reação rápida. Então você fica menos inteligente. As pessoas com medo, as pessoas estressadas, elas não conseguem agir, né, pensando realmente com a sua inteligência, né? Não, elas têm reações rápidas. E o Dr. Bruce Lipton, ele usa esse exemplo, inclusive, para dizer que os telejornais, né, estão sempre ali noticiando desgraça, violência que aumentou, guerras, e é coisa assim que deixa o telespectador totalmente vulnerável ao estresse. Estressado, aí você já vai sair na rua com medo, porque se a violência aumentou, se alguém no teu bairro, entendeu, foi assaltado, aí você já sai com o estresse, né? E você fica menos inteligente para pensar em que decisões realmente tomar, em olhar realmente as coisas à tua volta com inteligência, pensando com cuidado, porque você vai estar ali com o hormônio do estresse sendo lançado na sua corrente sanguínea, afetando todo o teu corpo, e diminui a tua capacidade de pensar, porque você age no reflexo. Porque uma pessoa que está em modo de proteção, em modo de fuga, em modo de estresse, ela tem que o quê? Economizar toda a energia dela para lutar, para correr, para se proteger. Ela não vai, né, pensar em bem-estar, ela vai pensar em se proteger. Então aqui na escala do comportamento, o que é que acontece? Quando o estresse entra, as células do teu corpo, elas são repelidas. Elas vão lutar, né? Aí quando você tem, o que acontece? O que o estresse faz com você? O medo, né? O medo, ele gera estresse. As células entram em modo de proteção e aí entra as doenças. Porque lembra que o estresse no corpo faz com que o teu sistema imunológico baixe completamente. Sem sistema imunológico, como é que você vai se sentir saudável? Você vai ficar à mercê de vírus, bactérias e tudo mais. Porque as tuas células estão lutando para sobreviver. Elas não estão se preocupando em sistema imunológico, que é crescimento. Não, elas querem lutar, elas querem se proteger. Então ele diz assim, qual a solução? Qual a solução para você não ficar doente? Para você ser uma pessoa saudável? Você viu que tudo começou aqui na percepção da pessoa, a forma como a pessoa vê a realidade. Né? Às vezes a coisa só está na sua cabeça. Aquilo que está te causando estresse está só na sua cabeça. Então no momento que você decide ficar ansioso, se estressar, ficar com raiva, guardar mágoa, ter ódio, tudo isso gera o quê? O hormônio do estresse na tua corrente sanguínea. E eu já falei aqui, tudo que o hormônio do estresse causa. É por isso que está muito ligado pessoas que guardam mágoa profunda de outras, traumas profundos. Elas geralmente, o corpo delas responde com alguma enfermidade bem grave, entendeu? Então por quê? Porque o sistema imunológico da pessoa vai lá para baixo, né? Então assim, ficar com ódio do outro, sistema imunológico abaixa, porque libera o estresse. É ou não é? Quando você discute com alguém, quando você fica com raiva de alguém, o que acontece com você? O estresse. Teu coração bate, você sua. As células do teu corpo começam a dizer, é hora de correr ou de lutar, entendeu?
As tuas células nesse momento não estão preocupadas com a tua saúde no sentido de, bora lá, né, o sistema imunológico, vamos fazer o cabelo crescer, vamos fazer... Não. Ela vai querer lutar, né? Então, quando você dá espaço para esses sentimentos que geram estresse no seu corpo, você está dando espaço para as doenças entrarem na sua vida, né? Então, uma coisa que você faz você tem que tirar o estresse da sua vida, tirar o estresse, né? Olha aqui, medo, corta o medo da sua vida, né? E coloca o amor, o bem-estar. Mas não basta só tirar o estresse, porque senão você fica aqui, ponto zero. Você tem que fazer coisas que... Lembra aqui, ó, bota nutrientes. Por isso que a gente toma vitaminas, come comidas saudáveis, porque a tua célula vai estar fazendo o quê? Indo em direção a esses nutrientes, porque ela entende que é positivo para ela, né? E isso serve também para a sua saúde mental. Então você, bem-estar, faz uma lista de coisas que te façam sentir bem. Qual a lista de coisas que fazem você se sentir bem? Tá com ódio de alguém? Essa pessoa tá te deixando estressada? Ela tá baixando o teu sistema imunológico. Faz o seguinte, faz uma lista de aspectos positivos que essa pessoa tem. Olha o lado luz da pessoa, né? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre pessoas tóxicas e todo mundo achava que eu ia falar assim, essas pessoas são mesmo tóxicas. Não, eu puxei a responsabilidade para quem está assistindo o vídeo. Eu puxo para mim quando eu acho que eu encontro uma pessoa tóxica, porque todo mundo tem seu lado luz e eu escolho para onde eu vou colocar a minha atenção. Se eu vou colocar minha atenção naquilo que vai me dar estresse, que vai me dar raiva, que vai me dar ódio, ou eu vou colocar minha atenção naquilo que é positivo. Porque quando eu faço isso, eu estou me movendo, né, para aqui, para a saúde. Quando uma pessoa que tem uma vida resolvida, amor, alegria, ela tem crescimento, e não só no corpo dela, mas ela tem também crescimento na vida dela. E, consequentemente, saúde. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. E eu achei para mim isso muito esclarecedor, cientificamente sendo comprovado, né, que a nossa mente, ela é responsável pela nossa saúde também. Então, mesmo que você nesse momento tenha um diagnóstico, se você ficar se mantendo olhando, olha o diagnóstico, mas eu tô doente, mas olha aqui, o doutor falou que tá doente. Não! Se você ficar olhando para o diagnóstico que o médico deu, você vai gerar o quê? Mais hormônio do estresse na tua vida. E você pode tomar remédio, mas se você não contribuir pensando positivamente, procurando fazer uma lista de bem-estar, rir, assiste um filme de comédia, deixa o hormônio da alegria vir, sabe? Faz coisas que te deixam bem. Isso vai te ajudar a se recuperar muito mais rápido. Isso já foi comprovado. Por isso que existe Doutores da Alegria, por isso que existe aquele filme Patch Adams, né? Onde o médico ia vestido de palhaço. Porque, gente, quando a mente tá sã, o corpo fica sã também. Isso é cientificamente comprovado, né? Então passe a olhar sempre para as coisas positivas e boas que você tem na sua vida. Não fica sentado só olhando. Olha aqui, eu tenho essa doença. Olha aqui, mas esquece isso. Não olha para isso. Você já não tá cuidando disso? Você já tá cuidando. Olha para tua família. Nossa, olha, eu tenho netinhos lindos. Pega o netinho, abraça, beija. Bem-estar. O bem-estar faz as tuas células ficarem felizes, né? Gente, vai passear, faz uma viagem, olha para coisas positivas. Todo mundo tem algo a agradecer. Por isso que o caderno da gratidão é maravilhoso, porque você começa a botar tua atenção no positivo, né? Para de olhar para o problema, para de olhar para a doença, para o diagnóstico e começa a olhar para o positivo. Porque quanto mais você olhar e der atenção para o estresse, mais hormônio do estresse vai ser lançado na sua corrente sanguínea e mais as suas células não vão te ajudar. Elas vão tentar lutar, elas vão tentar se proteger, tá bom? Então é isso, minhas centelhas. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês esse aspecto, né? Essa forma diferente de você ver a sua mente criando a sua realidade com saúde no nosso corpo. Beijo, tchau!